O Flamengo, mais uma vez, manteve o seu roteiro costumeiro de não vencer os jogos e não jogar bem, e o Internacional saiu do seu roteiro costumeiro e jogou bem e conseguiu um empate dentro de casa. Dá o like, inscreva-se no canal e comenta no vídeo. Sejam muito bem-vindos ao Tempo Extra. E naquele roteiro de jogar mal, de ter muito erro técnico, de não saber sair da marcação, de não saber criar alternativas no último terço do campo, o Flamengo conseguiu um empate que em qualquer outra circunstância poderia ser visto como um resultado muito bom, mas pelas circunstâncias atuais, pelo ser vice-líder do campeonato e o Palmeiras ainda jogar e poder aumentar essa vantagem sobre ele, não foi um resultado bom. Até porque todo mundo sabe, o Flamengo é um time bem melhor do que o do Inter. E o Inter saiu da sua zona de conforto, fez um bom jogo, até melhor do que até a própria torcida esperava. Conseguiu marcar o Flamengo bem, conseguiu jogar com muita vontade, todo mundo correndo, isso fez a diferença. Criou bastante, até se for analisar, criou até melhor do que o Flamengo, apesar de ter criado menos chance, ter chutado menos em direção ao gol. Os dois times saíram frustrados por motivos diferentes, né? As duas equipes ficaram nesse empate, uma partida que, apesar do placar, teve um roteiro bem diferente do que muita gente esperava. O Internacional, que vive uma fase complicada, entrou em campo cercado de desconfiança, né? O time estava mal na tabela, vinha de resultados ruins e ainda enfrentava problemas fora de campo. Uns problemas recentes, que eu acho que todo mundo já está sabendo aí. E do outro lado, o Flamengo, um dos favoritos ao título, sempre postulante ao título, na vice-liderança, e chegou ao Beira-Rio, né? Chegou lá no Sul com a obrigação de buscar a vitória. Só que quando a bola rolou, o cenário mudou. O Internacional fez uma das suas melhores partidas recentes, né? Ele começou melhor, criou as principais oportunidades e conseguiu controlar boa parte do primeiro tempo. A atuação surpreendeu até mesmo a torcida colorada, que esperava muita dificuldade diante de um adversário mais forte. E assim, o domínio que o Inter teve foi premiado. O Vitinho marcou o gol, né, 1-0, e acabou sendo justo. E poderia até, por incrível que pareça, ter sido até melhor para o Inter, né? E enquanto isso, o Flamengo teve uma atuação muito abaixo do que se esperava dele, do grupo que tem, do time que tem. Entrou em campo, é claro, como favorito, não poderia ser diferente, mas praticamente não conseguiu criar nada no primeiro tempo. Muitos erros técnicos, isso tem virado uma constante nesse Flamengo. A única finalização de perigo, e eu acho até que foi talvez a melhor chance do Flamengo, tirando o gol, foi aos 6, 7 minutos do primeiro tempo, com o Carrascal numa troca de passes ali com o Pedro. E assim, para uma equipe que briga pela liderança e pelo título do campeonato, é muito pouco, não é muito pouco mesmo, e a torcida já está começando a ficar irritada com esse tipo de situação que vem se repetindo, né? E no segundo tempo, o Internacional, não se sabe por que, mudou a sua forma de jogar. Ele, em vez de continuar pressionando e buscando o segundo gol, que lhe daria mais tranquilidade durante a partida, ele passou a recuar e chamou o Flamengo para o seu campo, né? Manteve o Flamengo no ataque, né? Mais ainda no ataque, ou mais até do que no primeiro tempo, né? Que no primeiro tempo criou muito pouco. O Internacional, com isso, passou a atacar menos,
deu mais espaço para o Flamengo. Mais uma coisa tem que ser destacada, mesmo que esse recuo do Internacional, o Flamengo não apresentou grande evolução. Teve realmente uma pequena melhora, teve as alterações, mas não foi uma mudança tão clara assim, tão cristalina, que fizesse o time jogar muito melhor do que jogou no primeiro tempo. E aí a partida caiu um pouco, né? E aí quando parecia que o Inter poderia segurar a vitória, aí aconteceu o lance que aí mudou a história da partida. Naquela confusão que teve dentro da área, uma jogada de embolação, um bate-rebate ali, e o Flamengo empatou o jogo, e mais uma vez o Samuel Lino foi decisivo. Também não teve nos seus melhores dias, mas fez o gol e ajudou o time a conseguir esse empate. Ele vive uma ótima fase, e o Leonardo Jardim tem dado bastante chance a ele, e aí ele de novo apareceu e num momento importante para poder ajudar o time, né? O time estava precisando de um cara que botasse a bola ali para dentro do gol, e ele fez nesse bate-rebate, conseguiu empatar a partida. E aí depois as duas equipes ainda continuaram tendo uma certa dificuldade para criar as oportunidades. Para o Internacional, a sensação foi de que 2 pontos foram deixados pelo caminho, né? Foram jogados fora, porque ele estava bem na partida, estava com 1-0, só que assim, recuou muito, né? E na situação que o Inter está, apesar de que ele veio também para jogar num contra-ataque, mas ele estava na frente, estava jogando bem, e aí recuou. E aí o recuo fez com que ele tomasse esse gol de empate. E aí, é claro, fica a frustração. O time fez uma partida melhor do que se esperava dele, que a própria torcida esperava, principalmente no primeiro tempo, e mostrou que poderia até ter saído com a vitória. Poderia sim. Esse erro no segundo tempo impediu que isso acontecesse. O Flamengo complicou ainda mais a sua situação. O time não conseguiu transformar, e nos últimos jogos não tem conseguido transformar o seu favoritismo em uma boa atuação, e novamente precisou reagir depois de um primeiro tempo ruim. Pelo menos, né, conseguiu evitar a derrota e levou um ponto para casa, né? Pelo menos do que se mostrou no jogo, para ele foi até realmente muito bom. Vem aquela velha história de quem está sempre atrás na tabela tem que torcer para o seu adversário não conseguir resultado. Torcer contra o Palmeiras, para o Palmeiras não vencer, que aí abriria mais 3 pontos de vantagem, aí ficaria complicado, apesar de ainda ter o restante do retorno para ser jogado. O Internacional ele permanece ali beirando a zona de rebaixamento em 16º lugar com 22 pontos, está numa situação complicada. E assim, se o Inter estivesse jogando esse futebol desde o início, ele não estaria nessa situação, ele estaria na parte de cima da tabela. Ficou um gosto amargo para as duas equipes, tanto o Flamengo, porque mais uma vez teve uma atuação abaixo do esperado, que todo mundo esperava, que todo mundo espera e está acostumado a ver que o Flamengo joga, e precisou remar contra a maré outra vez, ter saído atrás, cometeu muitos erros técnicos. E o Internacional, porque ficou com aquele gosto de que poderia ter vencido, mas recuou, cometeu um erro e aí acabou sofrendo o gol de empate. Um grande abraço e nos vemos na próxima resenha.